Olá, eu sou a Carolina Braga, sou psicóloga e hoje eu vim falar para vocês, professores, como aplicar os princípios da neurociência na sala de aula. Como é um assunto bem complexo, esse vídeo vai ser dividido em duas partes, então vamos começar na parte 1. Primeira coisa importante é dizer que a neurociência evoluiu muito nos últimos anos e a gente tem várias formas de usar isso no nosso dia a dia. Você deve ter visto o vídeo de atenção na sala de aula em que eu trouxe já alguns conceitos para você poder aplicar. Aqui a gente vai falar de um todo, um pouco mais geral. Primeira coisa importante é entender como esse tal de cérebro ou de sistema nervoso central funciona. A gente tem muito pouco sobre isso, eu tive muito pouco sobre isso na minha faculdade. Então aqui eu quero trazer uma forma super resumida, que um dos principais autores, os primeiros autores, começou a descrever. Ele chamava Luria. Você talvez tenha ouvido falar dele. Ele divide o nosso sistema nervoso central em 3 unidades funcionais, ou seja, em 3 áreas com funções. A primeira unidade funcional, seria as coisas mais básicas do nosso sistema nervoso, que é o tronco encefálico. O que isso faz? A gente conseguir respirar, a gente conseguir deixar o coração batendo, os meus músculos lá das costas estarem ativados para eu estar reta aqui, não assim, falando com vocês. Tudo isso, meu olho aberto, piscando, eu conseguindo ouvir, tudo isso que me faz aqui estar acordada, né, ativa, prestando atenção, é cuidado por essa região, por essa unidade funcional. Se o teu aluno está com dificuldade em manter a atenção, talvez seja alguma dificuldade relacionada a essa área do cérebro. Isso não quer dizer que ele tem um problema. Quer dizer que a gente talvez precise estimular mais. Talvez ele não tenha dormido bem à noite, talvez ele não tenha comido direito, então a gente precisa cuidar disso. Mas independente disso, vamos pensar como é que a gente pode ajudar a ativar isso. Por exemplo, você dá intervalos no momento da sua aula para eles se espreguiçarem, para eles esticarem o braço mesmo, levantarem, darem uma acordada. Isso talvez fosse interessante. Você pode falar, Carol, vai virar uma zona. Mas o que é melhor? Você perder 1 minuto para eles ativarem todo esse sistema ou você ficar 20 minutos a mais só dando bronca porque eles estão lá assim, não prestando atenção? Pense nisso. Uma outra coisa interessante é associar sons, imagens que ajudem eles a ligar que aquele momento é um momento de prestar atenção mais do que outros momentos. Isso ajuda porque, vamos pensar assim, né? Durante a aula eu tô lá fazendo um esforço, juntando energia para estar ali, atento ao que você está falando. E aí, eu preciso saber quando eu preciso recrutar mais energia. Então, quando a gente fala, olha, pessoal, agora é um momento muito importante, o que eu vou falar é essencial, a gente ajuda esse sistema a se ativar de novo e falar, opa, vamos lá, mais um pouquinho. O que eu estou dizendo é de uma forma muito grosseira. Essa parte do tronco encefálico a gente não tem um controle voluntário, mas a gente pode ajudar a recrutar outras áreas para ativar tudo isso, ok? A segunda unidade funcional é o que a gente chama de codificação. Gente, vocês já pararam para pensar como é lindo o processo de aprendizagem? Eu tô vendo imagens que são as letras e aí elas juntas formam uma palavra e isso entra pelo meu olho, meu cérebro vai decodificar o que significa o A junto com o C, junto com o O, junto com o R, junto com o D, junto com o A, junto com o R. Acordaram? E o que isso significa? Quais são as minhas memórias relacionadas a isso? Onde está meu dicionário lá dentro do cérebro que sabe o significado dessa palavra? Ao mesmo tempo que eu estou ouvindo, né, que as ondas sonoras estão entrando no meu ouvido, estão sendo traduzidas em impulsos e aí estão sendo também, de novo, codificadas, decodificadas, né? Ah, essa palavra que ela falou significa isso. Nessa frase significa isso. Isso aí vai para a caixinha de matemática. Isso aqui vai para a caixinha de relacionamento. Então pensa o quanto é bonito esse processo de aprendizagem. Toda essa parte de decodificação, né, ele fica nessa área mais posterior aqui do nosso cérebro, do nosso córtex. Isso não importa muito, mas o importante é você entender que tem funções diferentes e que coisas diferentes podem estar atrapalhando o rendimento do seu aluno na sala. Uma coisa é algo básico de estar alerta, de estar com muito sono, de não conseguir focar e abrir os olhos e prestar atenção. Outra coisa é eu não estar processando direito a informação. Até mesmo se a gente for pensar assim, você já deve ter ouvido falar em estilos de aprendizagem. A gente tem aquelas pessoas que são mais visuais, que armazenam melhor a informação que elas veem, pessoas mais auditivas, que ouvem melhor, e pessoas mais sinestésicas, que se elas não pegarem ou não fizerem, elas não conseguem entender. É importante que a gente saiba que existem diversos estilos de aprendizagem. Ah, mas eu vou fazer um teste de estilo de aprendizagem? Não.
Você só precisa prestar atenção naquele todo da sala de aula. Quem é que consegue ouvir mais o que você está falando? Quem precisa copiar e desenha e faz coisas visuais juntos e olha para o seu esquema, a lousa, a explicação? E quem é aquele que precisa pegar, sentir? Infelizmente, a nossa rotina de aula não favorece muito o pessoal que precisa se mexer para aprender. Por isso é importante você fazer dinâmicas, às vezes até corporais. Sei lá, eu vou explicar migração, então vamos fazer um desenho no chão e aí a gente mostra que o imigrante é diferente do emigrante e põe eles para se mexerem. Isso é algo importante para ativar todas as crianças em relação a essa área de decodificação. Outra coisa bacana é dividir as informações, segmentar o conteúdo. A gente tende a passar um montão de conteúdo, avaliar aquilo e depois passar um montão de conteúdo. A gente precisa segmentar essa informação para o processamento ocorrer de forma mais clara. Outra coisa importante é que o cérebro ele busca padrões, né? Você já deve ter visto na internet, tem um monte daquelas figuras, e a gente conversou um pouquinho no outro vídeo, que tem pedaços e você forma o todo. Então, se a gente vê algumas pontinhas, a gente consegue adivinhar o que aquilo forma. A gente busca padrões, a gente busca entender a ordem das coisas, as sequências. A gente tem algo inato relacionado a isso. Então, se a gente mostrar a sequência que vai ser feita para o aluno naquele dia, né, o roteiro da aula, ou mesmo onde isso encaixa com outra matéria. Tá, eu tô dando história do Brasil, e o que isso tem a ver com a geografia, que ele tá aprendendo os climas? Como é que era o clima quando os portugueses chegaram aqui? Como é que eles fizeram para lidar com isso? Ou a matemática, a divisão das capitanias hereditárias, enfim, esse tipo de coisa. É importante relacionar a informação, porque quando a gente relaciona, a gente consegue armazenar isso de uma forma melhor. A gente viu até agora 2 unidades funcionais. A primeira, de a gente estar acordado, alerta, atento. A segunda, de decodificar a informação. E aí, como a gente pode facilitar essa decodificação. E a gente vai falar no próximo vídeo da terceira unidade funcional, não menos importante, eu diria, e o que de fato faz a gente ser diferente dos outros animais. Eu espero vocês!